Olá, seja bem-vinda. Eu me chamo Eveline e aqui nesse canal eu compartilho as aventuras de viajar com bebê e te dou dicas práticas de como fazer isso. Nesse vídeo eu vou contar a primeira grande viagem de Helena, na barriga. Sim, Helena foi para o deserto do Atacama enquanto ainda estava no forninho. E aí, como foi que a gente chegou no deserto do Atacama? Como foi que a gente decidiu fazer isso, né? Quando nós compramos a viagem, eu ainda não sabia que estava grávida. E aí, assim que eu descobri a gestação, eu fiquei super insegura, com medo. Eu e Gustavo, a gente conversou bastante, ver se ia dar certo ou não. E decidimos que, olha, se tiver tudo bem durante a gestação e a médica liberar, a gente vai. E assim fizemos. Quando eu cheguei no deserto do Atacama, eu estava grávida de 14 semanas, mais ou menos ali uns 3 meses e meio. O deserto do Atacama está localizado no norte do Chile e é simplesmente o deserto mais seco e mais alto do mundo. É um lugar um pouco inóspito assim para uma grávida, eu confesso, mas deu certo e assim é um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida, sem dúvida. E inclusive eu recomendo, né, que se você tiver a oportunidade de ir, vá, porque é muito perfeito. É um deserto que ele fica no norte do Chile. E como é que a gente chega lá? Você pega um voo, né, da sua cidade até Santiago, que é a capital do Chile. De lá, outro voo até Calama, que é a cidade com o aeroporto mais perto. E de Calama, um transfer de mais ou menos 1h20 até São Pedro do Atacama, que é a cidade base, né, do deserto, para você fazer os passeios. O deserto é um lugar que pode ser visitado o ano inteiro, não tem uma época específica. Mas o verão, que foi quando a gente foi, né, a gente foi em meados de janeiro, que vai ali de novembro até março, mais ou menos, e o inverno de junho até setembro, algo desse tipo. No inverno é uma chance maior de ver estrelas, porque assim, o deserto é um dos lugares mais incríveis e um dos céus mais limpos para a gente observar as estrelas. E no verão já é um pouquinho diferente, porque acontece chuva, né, no verão, e aí tem alguns dias que são mais nublados, que o céu fica mais encoberto, então isso pode atrapalhar um pouquinho a visibilidade das estrelas, e era um passeio que eu queria muito fazer, muito. Só que a gente teve a oportunidade de ir em janeiro, que era a época das nossas férias. São Pedro é uma cidade que fica a 2.400 metros de altitude em relação ao nível do mar. A partir ali de 2.500, a gente começa a sentir sintomas de mal de altitude, que chama. Eu vou esmiuçar melhor depois, explicar um pouquinho melhor sobre os sintomas depois, mas era uma das minhas preocupações. Os passeios lá, eles vão desde 2.400 metros, que é de São Pedro, né, até 4.500 metros. E aí já é mais 500 em relação à respiração, né, porque aí começa a faltar mais o oxigênio e aí já fica um pouco mais difícil. E para uma grávida também é um pouco mais complicado. São Pedro é uma cidade muito charmosa, muito lindinha, assim, é bem pequena, sabe? Tem um centrinho ali e a rua principal se chama Caracoles. E é lá que você vai encontrar mais restaurante, a agência de turismo, né, para você contratar os passeios, porque lá não dá para você ir para os passeios em carro alugado. Eu e o Gustavo, a gente gosta muito de chegar em uma cidade e locar carro e sair explorando. Só que lá no deserto do Atacama não dá, porque você precisa realmente de um guia para poder fazer esses passeios. E aí o São Pedro o centrinho assim de São Pedro era muito charmoso, muito lindo, terra de chão batido, então não tem negócio de asfalto, não tem carro andando, transitando assim pelo centro, né, as ruas são mais pequenininhas, e eu achei uma cidade bem legal. O ponto que eu achei estranho, confesso, foi a quantidade de cachorro. Minha gente, é muito cachorro por metro quadrado, é demais, demais, e assim, na época eu tinha fobia de cachorro. Hoje eu não tenho mais, graças a Helena, mas aí isso é uma história para um outro vídeo, né? Mas na época eu tinha fobia de cachorro e quando eu pesquisei, eu disse, como é que eu vou pra esse lugar? Como é que eu vou pra um lugar que tem tanto cachorro? Meu marido tem, tá? Gustavo tem fobia de cachorro. Só que lá é tanto cachorro e eles estão tão acostumados assim com o pessoal que eles não vêm em cima. Eles ficam transitando, segue o baile, segue a vida deles. E aí a gente tá lá no meio e não sente tanto, sabe? Aquela hostilidade de um cachorro vir em cima. Então, nisso eu me senti bem tranquila, assim, sabe?
sabe? Mesmo tendo fobia, então quem tem pode ir que lá é de boa, assim, os cachorros são mais tranquilos. Em relação à hospedagem, tem muitas opções, desde lugares mais baratos até lugares mais caros e lugares mais próximos ao centro e mais afastados. E aí isso vai variar, né, a questão do preço. No centro, óbvio, é bem mais caro. Nós optamos por ficar mais afastados, por quê? Porque a gente fechou a viagem, né, e tudo, e aí eu descobri que estava grávida. Então ficou aquela incerteza, tipo, vamos, não vamos, como é que vai ser? E a gente deixou para reservar a hospedagem mais em cima. Até eu acho que tinha opção no centro, muito pouco, já não tinha mais nada, mas era muito caro, era surreal, assim, o preço que não cabia no nosso orçamento. E aí a gente ficou mais afastado, num hostel, que aí eu já explico também como que foi, mas era perto, para chegar assim a pé, eu acho que era uns 15 minutos andando, até chegar na rua Caracoles. Só que lembra que é 15 minutos no sol, na falta de umidade, né? E na instabilidade de temperatura, né? Porque varia muito a temperatura lá. De manhãzinha é muito frio e aí já vai ficando quente, aí fica muito quente e depois fica frio de novo, então tem essa variação. Um ponto importante lá é a questão da conexão de internet, que é bem ruim. Assim, até tem Wi-Fi nos lugares, muito difícil também ter, tá? Assim, não é todo lugar lá que tem, mas quando tem é bem ruim. Então não dá pra ficar aquela coisa, eu vou mandar o vídeo pra família, pro grupo da família, não dá pra ficar mandando um vídeo pro grupo da família, não. Tem que esperar terminar a viagem inteira pra poder mandar. O lugar que a gente ficou era um hostel, só que era um quarto privativo. Era como se fosse um hotel, né, que tinha uma cozinha compartilhada, era mais ou menos isso. Hostel, para quem não sabe, é um tipo de hospedagem mais em conta, onde você pode se hospedar junto com outras pessoas no mesmo quarto. Então, cada um vai ter lá a sua caminha, seu lugarzinho para colocar a mochila. Tem alguns lugares que tem cadeado até no lugar que você guarda a mala, sabe? E, no geral, é uma hospedagem bem ok, bem tranquila, se você pesquisa, né, com antecedência e se certifica de que o lugar é seguro, né, porque também depende do país, mas é um lugar que eu já me hospedei quando eu era solteira e eu recomendo, assim, que faça, porque economiza muito, assim, na viagem. Só que é aquilo, você tem que se certificar de que é um lugar seguro, né, pra você não se enfiar em uma roubada. E aí a gente foi. Era muito tranquilo, lá é muito seguro, assim, a verdade é essa, lá é muito seguro e a gente ficou no nosso quarto e tinha essa cozinha compartilhada. Lá a geladeira era por prateleira e, sei lá, prateleira do quarto número 1, a prateleira do quarto número 2. E aí tem como você também colocar seu nome nas coisas. Parece uma coisa meio surreal, assim, imaginar, né? Meu Deus, vou dividir a geladeira com outras pessoas. Mas primeiro, você economiza pra caramba fazendo isso e não é tão ruim como você imagina, né? E eu gosto dessa possibilidade da cozinha pra poder preparar comidas que a gente queira, né? Eu tava grávida, então imagina aí, eu tava enjoando várias coisas, então tinha dia que eu queria comer pão, tinha dia que eu não queria comer pão. E, assim, café da manhã de hotel, se não for um hotel super incrível e maravilhoso, 5 estrelas, vai ser um café da manhãzinho simples, entendeu? Ali com as frutinhas, com um pãozinho, né, um ovinho e deu. E ter ficado lá, tanto a gente economizou, como eu pude meio que escolher um pouco o que era que eu ia comer em cada dia. Então foi muito prático em relação a isso. Em relação à alimentação, nessa época tava diminuindo um pouco os enjoos, mas eu ainda enjoava bastante. Segundo o relato de Gustavo, eu tava mais calma. Eu tava mais calma, oscilando menos de humor ali do início da gestação. Mas a alimentação foi algo que me pegou um pouco, porque no normal eu já sou meio fresca pra comer, a verdade é essa. Só que grávida ficou um pouquinho mais complicado. Lá não tem um grande supermercado, nossa, um Walmart da vida, não tem. São vendinhas, né? E nessas vendinhas tem tudo básico que a gente precisa. Então, pão, né? Ovo tem em todo canto, fruta e por aí vai. Tinha coisas bem básicas, assim, que você podia preparar. Então, a gente ia, né, no mercadinho, comprava as coisas, colocava o que era de geladeira na geladeira e o resto, biscoito, sei lá, alguma coisa assim, ficava com a gente no quarto.
Um detalhe importantíssimo é que no deserto você tem que tomar muita água. Parece meio óbvio? Parece, mas é mais que isso, entendeu? Quando eu digo muita água, é muita, sabe? Pra poder aliviar um pouco dos sintomas do mal de altitude. E no meu caso, pela questão da gestação, porque eu tava tendo queda de pressão própria da gestação, graças a Deus, queda de pressão, porque ruim é pressão alta. Pressão alta, quem tá grávida e tá ouvindo sabe disso. O problema é a pressão alta. A pressão baixa, ok, eu andava com o meu salzinho, botava debaixo da língua e seguia o baile. Só que no deserto, não. No deserto eu tinha que tomar muita água, então era galão de 5 litros, a gente andando pra cima e pra baixo. A gente não, Gustavo, né, carregando, porque eu fiquei só linda, esperando a água. E ele carregando esses galões de água até o quarto, e eram vários, assim. Tomava, sei lá, uns 4 litros, tranquilo, assim, tranquilo por dia. Passava indo do banheiro, mas é a vida, né? Então, essa questão da alimentação lá, pensando, né, em que eu fazia só o café da manhã no hostel, eu não ficava fazendo as outras refeições. Aí nas outras a gente ia para restaurantes que tinham restaurantes mais simples e tinham restaurantes mais sofisticados. Não era assim uma sofisticação do mundo inteiro, certo? Mas eu não fui para esse sofisticado. Por quê? Porque era uma fortuna, meu amor. Era uma fortuna. E assim, eu tava enjoando tudo. Vamos combinar, né? Que eu tava enjoando tudo. Então, ir pra um restaurante caro pra eu nem comer, né? E olhar pro prato e ficar achando ele bonito e deu, né? Então, não compensava a gente ir. E os restaurantezinhos menores, eles eram muito bacanas, assim. Era uma comidinha bem caseira, sabe? Bem caseira, não era aquela coisa lotada, cheia de gente. Então, a gente conseguia conversar com o pessoal pra fazer alguma adaptação pequenininha, assim, na alimentação pra poder me ajudar. E aí eu lembro de eu comer macarrão ao molho pesto 500 vezes, porque era o que eu conseguia comer, era o que descia. Mas eu lembro de ter uns sanduíches também muito bons. Então, assim, comida é uma comidinha mais caseira, que compensava muito, assim, comer fora. Só não, assim, se você tem dinheiro, meu amor, vá no restaurante caro. E se você também não tiver grávida, ou se estiver grávida e estiver comendo tudo que você quer e que você não quer, vá, né? Mas pra mim não compensava não. A verdade é essa, minha gente, não tinha como, porque eu ia só olhar a comida e achar graça dela e deu, né? Então não dava certo. Em relação à alimentação, é mais ou menos isso. Em relação ao clima, vamos lá. O clima, né? É muito seco. E eu lembro de eu ficar assim, o nariz ressecava muito. E o meu chegou a sangrar também, mas não era aquele sangue horrível, meu Deus, né? Hemorragia, não. Era só um sangramento do nariz ressecado. E aí lá tem farmácia, só que também não é a farmácia do mundo inteiro. E a gente foi pra comprar hidratante, né, na farmácia. Foi comprar o soro. E aí não tinha, óbvio. A gente tava no deserto e todo mundo estava com o nariz ressecado, não é mesmo? E aí todo mundo teve a mesma ideia de comprar o seu soro. E a grávida ficou sem o soro. E aí, o que a gente fez? Lá eles passam vaselina, quando... É a dica que eles dão. Lá todo mundo se ajuda, sabe? Todo mundo dá uma dica, todo mundo diz algo, olha, vai por aqui. É muito legal essa parte, sabe? Todo mundo muito acolhedor e hospitaleiro, sabe? E todo mundo tentando se ajudar. É muito massa isso. E aí falaram, passa vaselina. Eu mandei mensagem pra uma amiga minha, maravilhosa, Bel Otorrino. Bel, eu posso passar vaselina? Aí ela pode, assim, extrema necessidade, né? Pode passar vaselina. Passei, foi ótimo, resolveu, ajudou. O que me pegava muito, eu acho que em relação ao clima, era a variação térmica, porque a amplitude térmica lá é muito grande. Então, sei lá, de manhãzinha era frio de você estar no casaco, sabe? De casaco. E eu grávida, né, batendo o queixo, porque grávida sente muito frio. No início da gestação, pelo menos eu sentia. E ali meio-dia era um sol de rachar o meu juízo, entendeu? Era um sol desgraçado. Aí eu me protegia nesse momento. Então, assim, tanto a hidratação como chapéu, roupa adequada, então me vestia em camadas. Então, essa parte eu conseguia driblar, mas foi uma das partes que eu fiquei assim meio, sabe? Nossa, pra que variar tanto, né? Não podia ser, assim, encontrar um meio termo, né? De uns graus aqui favoráveis, mas não era. Realmente variava muito. Em relação aos passeios, nessa rua Caracoles você encontra muitas agências para poder adquirir o passeio, ver o portfólio, valores. Eles não variam muito não, de agência para agência não.
a gente fez os pacotes com a empresa We Love Chile, que tinham brasileiros e tal, e que era bom pra gente se comunicar. E aí, assim que eu cheguei na agência, já foi: oi, tudo bom? Tô grávida, né? E como assim, né? E tô grávida e eu quero fazer os passeios, e como é que eu faço pra fazer os passeios? E o pessoal da agência foi muito acolhedor, explicou tudo sobre os passeios, a questão da altitude, as preocupações com a gravidez, e foram muito flexíveis, assim, da gente contratar os passeios e vendo como era que eu ia me adaptando a esses passeios e reagindo, e a partir daí a gente partir para o passeio que tivesse uma altitude maior, né, mais elevada. Então, começamos com os passeios mais baixos, digamos assim, e depois a gente foi aumentando. Eu me senti, assim, muito segura com o pessoal da agência, assim, muito tranquila e bem à vontade. Não foi, no geral, assim, uma viagem que eu tinha sintoma, mas eu não tinha preocupação com a Helena. Pronto, você perguntava: Helena, você tinha preocupação com a Helena de achar que ela não estava bem? Não, não tive. Eu tinha preocupação, assim, a questão do meu sintoma, de eu ficar bem relacionada àquele sintoma, pra eu estar bem e aproveitar o lugar. Porque, assim, a Helena estava no forninho, linda, plena, quentinha. Então, assim, ela tava ótima. Tava ótima, e eu não lembro, assim, de ter nenhum tipo de preocupação em relação ao bem-estar dela durante a viagem. Mas eu tomei muitos cuidados, assim, em relação a ver essa questão da aclimatação, né? No primeiro dia a gente não fez nada, a gente ficou só em São Pedro, ficou andando, conhecendo, se aclimatando, vendo como era que o meu corpo ia reagir. E o de Gustavo também, né? Porque, assim, eu tô falando aqui de uma grávida, mas lembrem, pessoas não grávidas também podem ter mal de altitude, também podem ter sintoma. Então, aqui o plus é porque eu tava grávida, mas todo mundo, o ideal é se aclimatar. Qualquer lugar que você for, que for de altitude, no primeiro dia não faça nada. Fique lá só vegetando, entendeu? Sendo feliz e esperando ver como é que seu corpo vai reagir pra daí dar os próximos passos. Eu me senti bem segura, assim, com a agência. O pessoal foi muito acolhedor. E os passeios, eu lembro, assim, é porque lá é muito lindo, minha gente. Ela é, assim, indescritível, sabe? A beleza do lugar. Parece que você tá em outro planeta. Não é assim, eu tô em outro país, claro, o Chile é outro país, mas que você tá em outro planeta. É um tipo de paisagem que eu nunca tinha visto na vida, sabe? Não é aquela coisa do deserto do Saara, que você vê um monte de montanha, assim, de areia. Não, tem lá duna de areia, mas tem, meu Deus, tem umas coisas coloridas, umas montanhas coloridas. Tem as lagoas, que é a Laguna Serra, são lagoas com alto teor de sal, que você flutua nela, você não afunda. Ela tem uma alta concentração de sal, mais do que o mar, né? E muitos minerais lá dentro. Então, a Laguna Serra foi um passeio que a gente fez e Gustavo entrou na lagoa, porque tem algumas que você pode entrar e outras que não. E aí ele entrou, flutuou lá, tirei foto dele, super lindo, maravilhoso. Eu não quis entrar, não teria problema eu entrar, pelo que eu pesquisei na época, não teria problema, mas eu não tava afim. Eu queria olhar, entendeu? E ver que tava tudo lindo ali, tirar minha foto, ficar contemplando, porque é uma viagem muito contemplativa. É uma viagem reflexiva, assim, se você se permitir, né? Refletir e pensar sobre a grandiosidade do mundo e o quanto a gente é pequeno, um cisco, sabe? Diante de tudo. Então, foi uma viagem muito contemplativa e eu queria isso. Eu queria dar uma olhada, tirar foto dele, e aí não quis entrar na lagoa. Não quis e não me arrependo. Mas lá tem banheiro, estrutura, assim, pra você trocar de roupa, né, e tudo, entrar na lagoa, sair. E aí não recomendo você mergulhar, né, claro, porque é muito sal. E molhar o cabelo, senão o cabelo fica duro, entendeu? Então não é uma boa ideia para vocês, mulheres. E homem também, né, minha gente? Não vão enfiar a cabeça dentro da lagoa salgada. Tinha um Vale do Luar. Eu vou esmiuçar, assim, eu vou explicar melhor cada passeio que eu fiz e o que eu senti em outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito longo. Mas, assim, coisas que eu lembro brevemente foi o Vale do Luar, que é surreal. É lindo, assim. É uma mistura de areia com um buraco na terra. Assim, é muito lindo. E uma paisagem surreal, assim, uma imensidão, uma vista, assim, pro deserto. E um pôr do sol fenomenal. E lembro do Vale do Arco-Íris também, que é umas montanhas coloridas, que é mais também um passeio contemplativo. As termas de Puritama, que a gente foi,
que eram... Engraçada essa história. A gente foi para essas águas termais, só que essas águas, elas são numa altitude maior. 3.000 e poucos metros de altitude. E a pergunta que eu fiz para a minha obstetra foi: eu posso entrar em águas termais? E aí ela foi pesquisar para poder me dizer, porque assim, não é todo dia que uma grávida chega para você e pergunta: posso entrar em águas termais a 3.500 metros de altitude? Não é mesmo? E aí ela foi pesquisar e disse que não tinha problema, porque, de fato, a temperatura na água era, no máximo, se eu não me engano, em 35, 36 graus Celsius, e isso não representava um risco para o bebê e tudo, para a gestação. Até porque tem mulheres que entram, né, em jacuzzi, esse tipo de coisa, e não dá problema nenhum. E aí eu lembro dessas termas, Gustavo ficou apavorado, com medo. Não, você não vai entrar, você não sei o quê. E eu só pensava, gente, a grávida não tem um dia de paz. A grávida não tem. Porque assim, a pessoa está grávida, a pessoa está enjoando, entendeu? Tá viajando, querendo conhecer. A criança estava ótima. Sério, minha gente, a criança estava muito lindinha no forninho. Assim, ótima, eu não tive um sangramento, eu não tive nada que me fizesse suspeitar do bem-estar dela. E aí eu pensava, essa criança tá maravilhosa. E eu só tô querendo mergulhar numa água quentinha, sabe? Relaxar. E Gustavo apavorado. Aí no que a obstetra, a Bruna, maravilhosa, te amo, falou, pode ir. Aí eu fui. E foi muito bom. Assim, eu lembro que eu gostei muito dessa parte das termas, porque foi um dia bem relaxante, assim. Foi bem maravilhoso. E aí, um passeio que eu sonhava em fazer. Sonhava, assim. Quando eu falou deserto do Atacama, e eu pesquisei, eu olhei esse passeio e falei, é pra mim, que é a observação das estrelas. E aí eu fiquei na torcida, sabe, que desse certo, que o sol não ficasse encoberto, porque quando a gente chegou na agência, a menina falou, olha, tem chance de ficar nublado e aí não vai ter uma boa visibilidade e aí eles cancelam o passeio. E aí eu fiquei muito na torcida e deu certo. E é lindo, é indescritível, assim, a sensação de você ver aquelas estrelas, eles explicam sobre as constelações, sobre o que significa cada coisa ali, e tem os telescópios, e você vê os planetas. E aí eles vão explicando cada planeta daquele, e o sistema solar, como é que funciona, e aí tem uns cardzinhos, umas coisas que a gente vai direcionando, assim, pro céu, e vai reconhecendo, né, as constelações. E assim, foi mágico pra mim. Eu me senti... Eu não sei nem descrever, porque além de tudo eu tava grávida, né? Então eu ia colocar um ser humano no mundo, que eu não sabia como era que ia ser. Eu tava muito, muito, muito feliz que eu tava grávida. Helena foi uma neném muito desejada, muito esperada. Então a gente tava assim, radiante, porque ela ia vir. E tá com o neném na minha barriga e olhando aquele céu imenso, estrelado. Eu chego a me arrepiar, juro, só de me lembrar, porque foi muito, muito, muito especial. E a gente também conseguiu fazer uma foto, né? Eu pegando na minha barriga, e as estrelas de fundo. Então foi realmente, assim, muito especial. O passeio mais alto que a gente fez foi o Piedras Roxas, é assim que fala. E é surreal. É indescritível, assim, a paisagem, as montanhas, assim, no fundo, os vulcões, sabe? O lago, a formação, né, das pedras ali, eles explicam tudo direitinho. E foi o passeio, assim, com maior altitude. E nele eu já me senti um pouquinho diferente, sabe? Em relação ao deserto, a dica que eu posso te dar, mesmo se você não estiver grávida e quiser ir, respeite seu corpo, respeite os sinais, né? Faça tudo devagar, lentamente, alimentação mais leve, né? O macarrão ao molho pesto, eu comia mais depois que a gente chegava dos passeios e não comia assim em grande quantidade, sabe? E depois eu descansava, então assim, respeitar teu corpo, a questão da hidratação, e ir sentindo como é que vai acontecendo pra você. O deserto é desafiador, é lindo, é perfeito. E pra você que tá grávida, não se limite a isso, sabe? Se estiver correndo tudo bem, né, na sua gestação, como na minha estava, não deixe de realizar esse sonho, sabe? Caso você tenha uma oportunidade. O deserto não é um lugar assim, ai, descobri que tô grávida, vamos pro deserto. Não é assim, não é uma coisa que você decide, é assim, porque tá grávida e quero ir. Mas às vezes, acontece como aconteceu comigo, que eu tinha comprado a viagem antes de saber que eu tava grávida, ou às vezes acontece de você ter essa oportunidade e estar grávida, né?
e é um lugar mágico. Então não se prive de ir, caso esteja tudo bem com a sua gestação, né, com o seu neném, com você, de ir nessa viagem. Foi um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Mais lindo. Assim, eu olho as fotos e é algo que vai ficar pra sempre, assim, pra mim. Sem contar que eu vou contar pra Helena a aventura dela ir grávida, dela ir da barriga, né, pro deserto do Atacama. Eu tenho certeza que ela vai morrer de rir quando ela souber dessa história e vai dizer: só podia ser tu mesmo, mãe. Só podia ser tu pra inventar um negócio desse. Algo que eu faria diferente seria me preparar um pouco mais. Sabe aquela história da vaselina? Pois é. Eu teria me organizado um pouco melhor, né, pra ir. Pensando na questão de hidratação e a questão da vestimenta, né, eu levei roupa suficiente, mas talvez se eu tivesse tido essa informação que você tá tendo agora, eu conseguiria me organizar um pouco melhor em relação até às roupas pra eu ter um conforto térmico maior, sabe? Eu senti frio em alguns momentos, mesmo tendo um casaco grande. E aí, Gustavo me deu o casaco dele. Por quê? Porque ele é marido, me ama e pai. Então, ele cuidou nesse sentido. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Eu teria me organizado um pouquinho melhor em relação a essa questão da hidratação e roupa. Mas eu teria feito tudo igual às outras coisas. Assim, de verdade, tudo igual. Porque foi muito mágico. Então, fica aqui a minha mensagem, né? Não se bloqueie, não se limite porque você tá grávida. Já basta o tanto que a gente escuta que a vida morreu e parou porque você tá grávida, sabe? Viaja, que quando o bebê nascer você não vai fazer mais nada. Dorme porque você faz um saldo de sono pra quando ele nascer você aguentar a noite de sono, né? Noite de privação. Não faz nenhum sentido, né? Então já basta tudo que colocam em você, que limita você, né? Já durante a gestação. Então não piore as coisas, não faça isso consigo mesma. Então, se você gostou desse vídeo, você dá um like e se inscreve para eu continuar fazendo mais vídeos e a gente formar essa comunidade enorme de mães que querem viajar com seus bebês e que todo mundo fala que não vá, e a gente vai dizer o quê? Eu vou. E calem a boca que eu vou.